porque este povo estava vivendo numa idolatria tão grande, estava vivendo uma carência de Deus tão grande e estava ali numa situação totalmente desprovida da graça de Deus, aonde o adultério era muito forte, aonde a bebedeira era muito forte, aonde os cultos a deuses estranhos era muito forte, aonde a magia era muito forte. Então, Deus usou o apóstolo Paulo de uma maneira tremenda para ele falar com aqueles homens e trazer aquele povo a verdade, a luz do evangelho de Cristo. Então ele foi usado por Deus de uma maneira muito forte para libertar aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo que ali estava, carente de luz, carente da salvação. E aqui nós vemos aqui por que ele estudar o livro ou a epístola, aos Efésios, a carta aos Efésios. Efésios é uma epístola para o mundo inteiro, para os judeus e para os gentios, para marido e para mulher, para pais e para filhos, para servos e para senhores. A declaração da palavra e vontade de Deus nos nossos dias, nos dias de Paulo, e é a voz da inspiração em nossos dias. É uma epístola de apelo e aplicação universal. Então, mostrando aqui esta verdade para aquelas pessoas que estavam ali. Saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e oferecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica e de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, ela foi, como aqui alguns intérpretes a consideram, que ela não foi uma carta dirigida somente ao povo de Éfeso, mas para toda aquela comunidade que outrora estava tendo o conhecimento da palavra de Deus. Então, ele vai trazendo esta saudação epistolar, graça e paz. Então, como é de costume, dos cristãos, não só assembleianos, no seu cumprimento, ao seu irmão, a paz do Senhor, graça e paz, é o costume de cada denominação. Então, nós, assembleianos, abordamos, o saúdo com a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a Igreja de Cristo. Mas cada igreja, cada denominação tem o seu jargão, a sua forma de se expressar. Graça e paz, paz e graça, Shalom Adonai e assim por diante. Então, a igreja de Éfeso, uma igreja que foi ali, o apóstolo Paulo teve a graça de Deus de ser usado poderosamente para ganhar almas e fazer com que o nome do Senhor fosse exaltado naquele lugar, e cadeias fossem despedaçadas, resistências fossem destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. E ali ele foi tremendamente usado por Deus. E isso também, meus queridos, serve para nós nos nossos dias. Independente do local que seja, da cidade que seja, se lá, outrora, era ou é um local difícil, mas se você se predispor a ir lá, anunciar a palavra do Senhor, pregar a verdade do Evangelho, saiba de uma coisa, que Deus vai lhe usar poderosamente naquele local. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que todos
os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então, quando o homem e a mulher se predispõem a pregar a palavra, a evangelizar, a ir ao encontro dessas pessoas oprimidas, carentes da graça de Deus, como eram essas pessoas de Éfeso, e aí Deus usou Paulo de uma maneira sobrenatural para ganhar almas e levá-las ao Evangelho de Cristo Jesus. Então você precisa atentar para esse detalhe na sua vida, para que você possa ser usado por Deus como ganhador de almas para o Senhor. A síntese do tópico 2. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época, um local estratégico a qual Paulo foi apregoar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa ter este detalhe na sua vida aí, para que você possa fazer a vontade de Deus, pregoando a sua palavra, pregoando as verdades do evangelho nessa cidade de Além Paraíba, a qual nós vivemos aqui. Então, em nome de Jesus, que você possa atentar para esta observação da palavra de Deus. Tópico 2. Destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia hoje. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Portanto, próximo dali ficava o estádio, com pista de corridas e arena, onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, nesse tópico 2, nós estaremos aqui os destinatários, falando sobre a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. É o que vamos estudar neste tópico de número 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era um comércio de nichos, de prata vendidos no templo, razão pela qual os seus moradores ficavam alarmados com a pregação do apóstolo Paulo contra a idolatria. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade, uma metrópole, uma cidade muito grande, uma cidade portuária, uma cidade turística, uma cidade onde várias pessoas daquela região iam ali, frequentavam ali. Era uma cidade bonita, você já pode ler aí pelos comentários do autor e pelos estudos das Sagradas Escrituras, nós chegamos a essa conclusão. Era uma cidade imponente, uma cidade bonita, uma cidade atrativa aos olhos. E a religiosidade era o ponto central daquele povo. Então, ele tinha ali os artesãos daquela cidade que faziam ali os seus apetrechos de prata e faziam as imagens de escultura. E como era grande o fluxo de pessoas, de turistas, eles tinham dinheiro, conseguiam muito dinheiro, e a renda era baseada naquilo ali, na venda de imagens de escultura, na venda de apetrechos,
de penduricalhos, né? de pulseira, de cordões, em pratas, talhados, confeccionados ali com a imagem da deusa Diana. Então, nós vemos ali. Então, nós precisamos entender este detalhe, que era uma cidade idólatra. Era uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade muito povoada, uma cidade estratégica. Tanto é que ali o evangelho se firmou e foi como um polo missionário para alcançar as demais cidades. E aí nós vemos, né, por isso que o povo ali ficou alarmado, né, ficou revoltado com a pregação do apóstolo Paulo, contrariando aqueles comerciantes daquele local ali, condenando a idolatria, né, a adoração aí à deusa Diana e aos demais deuses. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos 20, verso 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou-os nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado, na escola de Tirano, Atos 19, verso 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, foi um instrumento por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, em 130 e 220 depois de Cristo, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então nós vemos aqui o motivo da revolta daquele povo naquele tempo ali. Porque Éfeso era uma cidade enorme, um enorme potencial, muitas pessoas carentes do Evangelho de Cristo, carentes da salvação. E como nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele foi tremendamente usado por Deus para ganhar almas, para pregoar o Evangelho, para libertar os cativos, libertar os oprimidos que ali estavam. E aí, você vê, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele foi usado de uma forma tremenda, a ponto da sua sombra e do seu lenço curarem os enfermos, porque tamanha era o poder de Deus sobre aquele homem. E aqui vale uma observação que precisamos aqui atentar.